Queridos, tudo bem? Bom dia. Vou iniciar aqui o nosso vídeo então da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós teremos um assunto bem interessante, um assunto que realmente a gente tem que meditar, nós temos que orar, temos que meditar para que a gente não caia nesse tipo de erro. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre o orgulho. Amém, queridos? Então, eu vou começar já citando um texto clássico, texto de Ezequiel, capítulo 28, que está lá no versículo 12, iniciando no versículo 12. Ezequiel, capítulo 28, é uma profecia que fala a respeito do rei de Tiro, mas também cresce que seja uma referência ao diabo, por ele achar que ele poderia se tornar igual a Deus. Então, na minha opinião, eu creio que é o ápice do orgulho, o ápice da soberba, da altivez, algo inalcançável, para qualquer ser que possa existir, ele tentar tornar-se semelhante a Deus. Então, isso está lá em Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 19, diz assim, a palavra de Deus: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que tu foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Amém, queridos? Então aqui é uma referência ao rei de Tiro também ao próprio inimigo, ao próprio diabo, por ele tentar ser semelhante a Deus. Ele dizia, subiria até o céu e serei semelhante ao Altíssimo. E a palavra de Deus diz lá também em Provérbios capítulo 16, lá no versículo 18, ele diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, lá no versículo 18. Então Deus, na sua palavra, ele sempre nos ensina realmente que nós devemos ser humildes, nós devemos ser pessoas realmente que reconhecem a sua natureza humana, a sua fraqueza. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e por isso realmente que nós precisamos de Deus para nos ajudar, de Deus para nos fortalecer, de Deus para que realmente a gente possa ter uma vida realmente abençoada. E isso nós realmente temos que matar diariamente o nosso orgulho, porque realmente o homem, ele tem dentro de si um orgulho, ele tem um espírito altivo. Então todo dia realmente nós temos que lutar contra essa natureza que sempre tenta se impor, tenta querer trazer para si uma glória que realmente nós não merecemos. A palavra de Deus diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que realmente seja em obras, seja ações, seja em práticas, seja em pensamentos, tudo aquilo que realmente for algo bom, algo que realmente vai trazer louvor, que isso não se achegue a nós, que esse louvor realmente seja elevado a Deus, porque realmente Deus, apenas Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós vamos ver esse sentimento também em Jesus, lá em Filipenses capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia aí, se você quiser abrir comigo, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. É o modo realmente que Jesus Cristo veio a essa terra e o modo que realmente nós temos que aprender com Ele também a caminhar. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, diz assim a palavra de Deus:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, para a gente notar nesse texto aqui, primeiro, Jesus Cristo, ele é Deus. Aí ele está citando, né? Porque Jesus Cristo, ele realmente sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, ele, quando veio em terra, ele assumiu a sua natureza também humana, 100% Deus, mas também 100% humana. Então, Jesus Cristo aqui, ele assumiu que realmente ele tinha suas fraquezas, ele tinha realmente algumas limitações, ele tinha que lutar contra o pecado, ele foi tentado como nós, e a Bíblia diz que ele lutou e venceu contra o pecado. Ele não pecou, Jesus Cristo, ele não falhou de nenhum modo, né? Há um homem, um padre que falou esses dias que Jesus Cristo ele cometeu alguns erros, alguns pecados. Então, isso biblicamente não existe. Jesus Cristo ele não cometeu erros, ele não cometeu falhas, ele não pôde pecar, ele não peca, né? Só que ele teve realmente que ter a sua natureza humana para ele entender qual era o sentimento que nós tínhamos. Jesus Cristo veio, ele teve que padecer, ele teve que sofrer, ele teve que ter sentimentos de angústia, sentimentos de tristeza, para realmente entender a cada um de nós a nossa natureza e poder interceder por nós. É por isso que hoje a Bíblia diz que ele intercede por nós, intercede pelos irmãos. E aquela natureza de Deus, a natureza divina, ele teve que se humilhar. Então ele não carregou sobre si dizendo eu sou Deus, ele teve que se humilhar, eu sou homem, né? Eu tenho que me colocar abaixo, ao ponto de, talvez vocês vão se lembrar ali, quando havia um jovem que disse, bom mestre, ele falou, quem é bom senão Deus? Então ali creio que naquele momento Jesus Cristo falou, Deus é bom, né? Outro ponto, quando dizem, Jesus Cristo, quando vai ser o fim dessas coisas, ele fala, isso não compete aos homens, compete apenas ao Pai. Então Jesus Cristo assumiu essa natureza humana de depender totalmente de Deus. Ele poderia querer saber todas as coisas, mas algumas coisas ele se limitou. Não, eu não quero saber disso agora, não há um momento para isso. Então essa é a parte humana de Jesus Cristo. Ele era 100% Deus, 100% homem. Tudo bem? Então ele se esvaziou. Ele não quis naquele momento ser igual a Deus, mas ele tomou a forma humana. E não somente tomou até a forma humana, porém ele se humilhou. E se humilhou até a morte, e a Bíblia diz a morte de cruz. Então Jesus Cristo, ele foi realmente ao mais, digamos assim, ao mais baixo que um homem poderia ir naquela época, que era a morte, e ainda a morte de cruz, né? A Bíblia diz que maldito todo aquele que for levado ao madeiro, todo aquele que for levar até a cruz. Então Jesus Cristo naquele momento ele foi amaldiçoado, ele foi maldito, então ele levou sobre si todos os nossos pecados. E é por isso que Paulo fala, nós também realmente temos que ter esse mesmo sentimento em nós, de não nos exaltarmos, porém de nos humilharmos, de nos fazermos como servos. O próprio João diz, né, a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 30, importa que ele cresça e que eu diminua. Então muitas pessoas queriam elevar João Batista realmente para ser o cordeiro. Você será que você não é o Messias? Ele falou, não, eu não sou digno de desatar nem a sandália de Jesus. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Cristo. Eu não. Então nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, o mesmo sentimento que também houve ali em João Batista. Porque nós não devemos nos exaltar, nós não devemos realmente nos louvarmos, mas Deus deve realmente nos exaltar, Deus deve nos louvar. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então você vai ver momentos na palavra de Deus em que Deus ele louva, Deus exalta os seus servos. Você vê lá o exemplo de Jó, Jó falando com o diabo. Você viu lá o meu servo Jó, homem sério, reto, puro, temente e que se dizia do mal? Ali é o próprio Deus falando das qualidades de um homem que era pecador, mas Deus via suas qualidades. Então, por isso que aqui em 2 Coríntios diz, não é aprovado aquele a quem se louva, a quem a si mesmo se exalta, mas aquele a quem Deus o exalta. Então nós temos o exemplo de Jó. Realmente era um homem reto, puro, temente a Deus. E Deus realmente o exaltou. Não foi homens, não foi o Jó que se exaltou, mas o próprio Deus que exaltou ele a chamá-lo de um homem digno. Nós vemos isso, vários e vários exemplos na palavra de Deus. Então essa é a nossa luta diária.
contra a nossa vontade, contra nós queremos realmente aparecer, contra nós queremos realmente reter uma glória que não é nossa, mas uma glória que pertence apenas a Deus, né? Eu acho lindo o Salmo 115, né? Um dos salmos que eu mais gosto, que ele fala, não a nós, Senhor, não a nós nenhuma glória para nós, em si ao teu nome e a tua verdade, porque dirão as nações, onde está o teu Deus, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então o salmista diz, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, e sim ao teu nome e à tua verdade. Então ele lança para Deus a glória. A glória não pode ser uma glória para nós, né? A glória tem que ser uma glória de Deus, porque nós entendemos que realmente o orgulho ele precede a ruína, né? A altivez ele precede a queda, então nós queremos nos mantermos de pé. E só para lembrar, a soberba, né? Não é você ter o melhor relógio, não é você ter a melhor casa, não é você ter o melhor carro. A soberba é quando você se acha melhor do que as pessoas, quando você tem um relógio bom, quando você tem um carro bom, quando você tem uma casa boa. Não é demérito, não é demérito nenhum, não é algo ruim você ter um relógio bom, você almejar o melhor para sua família, uma casa legal. Não é isso. O ruim é quando você coloca essas coisas no seu coração. Quando você se acha melhor do que as pessoas por você ter isso, por você ter um relógio bom, por você ter um carro bom, por você ter uma casa boa. Então busque o melhor nessa terra, busque o melhor, viver o melhor de Deus, porém que isso não se achegue ao teu coração, que isso realmente não entre no teu coração como algo ruim. Amém, queridos? Que nós possamos buscar a Deus, que você possa buscar ter intimidade com o Pai, que você possa ter intimidade com Deus, buscar Deus intimamente, que você possa conhecê-lo, que você possa lançar toda a glória, tudo aquilo que você fizer de bom, que seja lançado para Deus. E tudo aquilo que nós fizermos de ruim, de mal, que nós possamos dizer, isso aí vem de mim, não veio de Deus. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar, que nós tenhamos ainda uma manhã abençoada, uma tarde abençoada. Hoje nós teremos culto aqui no Projeto ID, ali no Colégio Redentor, a partir das 19h30. Então eu creio que vai ser um dia abençoado. Eu creio que Deus vai falar com todos nós que estivermos ali. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Pai, te louvamos, te agradecemos por esse momento, Pai. Queremos que o Senhor possa abençoar cada um dos seus filhos que estão aqui nessa live, aqueles que vão entrar, aqueles que vão ouvir esse vídeo após essa data, que sejam abençoados, que possamos, Deus, colocar, ó Deus, diante de Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque sim, Tu és digno de ser adorado, Pai. Nós somos homens, somos falhos, precisamos da Tua misericórdia todos os dias, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor. Sabemos que Tu és um Deus que nos abençoa, Tu és um Deus que nos guarda, Tu és um Deus que tens, ó Senhor, guardado-nos, como diz a Tua palavra, a nossa entrada, a nossa saída. Nós Te louvamos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, por isso, como diz a Tua palavra, nós estamos felizes. Te pedimos abençoe o nosso dia, que os nossos irmãos possam ter um dia abençoado, cheio da Tua presença, cheio, ó Deus, da Tua graça, cheios da Tua misericórdia, cheios da Tua humildade. Que nós sejamos como Jesus, Pai, que nós possamos nos humilhar diante da Tua presença. Nós queremos Te reconhecer cada vez mais, queremos que o Teu nome seja exaltado, que o Senhor seja reconhecido por todas as nossas obras, como diz a Tua palavra, quando nós fizermos o bem, que realmente toda essa glória seja elevada a Ti, que realmente as pessoas que as pessoas Te conheçam através das nossas boas obras e glorifiquem o Teu nome. Esse é o nosso desejo, Pai, que nós possamos ter um dia abençoado, um dia cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, cheio da Tua alegria. Derrama sobre nós, Pai, do Teu amor. Senhor, tire de nós qualquer sentimento altivo, qualquer sentimento, ó Deus, de soberba, de orgulho, de vaidade. Que nós possamos nos humilhar diante da Tua mão poderosa, como diz a Tua palavra, e que em tempo oportuno o Senhor venha nos exaltar. Nós te pedimos, vem nos abençoar, que nós tenhamos um dia cheio da Tua presença, Pai. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Saudade de muitos de vocês que entraram nessa live. Que Deus possa nos abençoar e um dia vir nos visitar. Tá bom, queridos? Tamo junto. Deus abençoe. Tchau, tchau.